Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Ok, então vou passar aqui ao nosso texto. E este capítulo 8º, que é o último da exortação, intitula-se Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Portanto, reparem os três verbos: acompanhar, discernir, portanto, ajudar as pessoas a perceber os desígnios de Deus, e integrar. Portanto, não é para deixar as pessoas como estavam, é para as fazer sentir parte do corpo que é a Igreja. O Papa começa por uma observação a propósito daquilo que os padres sinodais comentaram. E diz ele: os padres sinodais afirmaram que, embora a Igreja reconheça que toda a ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. Portanto, é um modo de dizer, nós não podemos pôr em questão de maneira absolutamente nenhuma aquilo que é o vínculo matrimonial, mas também é verdade que não podemos deixar de considerar aqueles irmãos que não o conseguiram conservar ou que, de alguma maneira, criaram rupturas ou descontinuidades em termos do vínculo. E, por isso, cuidar da fragilidade destes muitos dos seus filhos. Por isso, o Papa acrescenta: a Igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem. Cuidar com amor um do outro e estar ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. E muitas vezes, sem a ajuda da Igreja, não é fácil levar por diante esta tarefa tão exigente. Portanto, eu direi que a Igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e às vezes extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo, para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. E acho que este é o grande trabalho da Igreja e que nem sempre é feito. E o Papa recorda aqui uma grande verdade que foi sendo recordada ao longo de toda a exortação. O matrimónio cristão, reflexo da união entre Cristo e a sua Igreja, realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher, que se doam reciprocamente com o amor exclusivo e livre, fidelidade. Se pertencem até à morte e abrem à transmissão da vida, consagrados pelo sacramento que lhes confere a graça, para se constituírem como igreja doméstica e serem fermento de vida nova para a sociedade. Há uma coisa que muitas vezes nos esquecemos e que é esta. A Igreja, sem dúvida absolutamente nenhuma, precisa de se colocar do lado dos mais frágeis e, como o Papa diz, e gosta muito de usar esta expressão,
sem medo de sujar as mãos ou de se enlamear. E agora o Papa aborda, digamos assim, uma questão que é aquela que deve nortear a nossa atitude de acompanhamento da fragilidade, e que é um conceito pastoral a que o Papa chama a gradualidade na pastoral. Ele diz, e está correto, não há propriamente gradualidade na ordem do sacramento. O sacramento, quando se recebe, é um todo, é uma realidade inteira, não é apenas uma parte que se vai desenvolvendo. Mas a ação pastoral e o acompanhamento das famílias têm gradualidade, porque as pessoas precisam de ser acompanhadas de acordo com as suas capacidades e com o seu ritmo. Portanto, a gradualidade é ao nível da ação pastoral. E é exatamente quando a união atinge uma notável estabilidade, através de um vínculo público, e se caracteriza por um afeto profundo, por uma responsabilidade para com a prole, que vem ao de cima a capacidade de superar as provas. E por isso a união pode ser vista como uma ocasião a acompanhar na sua evolução para o sacramento do matrimónio. Ou seja, se nós temos esta capacidade de gradualidade pastoral, se estamos ao lado das pessoas, não as abandonando, elas acabam por ser capazes de dar passos que depois as ajudam a crescer e a chegar inclusivamente, quando porventura ainda não celebraram o matrimónio, a celebrá-lo. E por isso o Papa acentua: com efeito, aos pastores compete não só a promoção do matrimónio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade. Sejam os que se separaram, sejam os recasados, sejam aqueles que ainda mantendo viva e aparente a união, no entanto, ela já não existe, já não é uma realidade humana. Para quê? Para que, acompanhando estas realidades frágeis, consigamos entrar em diálogo pastoral com essas famílias, a fim de evidenciar os elementos da sua vida que possam levar a uma maior abertura ao Evangelho, do matrimónio e da sua plenitude. Muitas vezes falta-nos exatamente este espírito de gradualidade e esta capacidade de nos ocuparmos das ovelhas feridas, em vez de perder a maior parte, perder, não é propriamente perder, mas ocupar a maior parte do nosso tempo com as ovelhas gordas e anafadas, quando há tantas a serem necessitadas de tratamento. Sabemos que está em contínuo crescimento o número daqueles que, depois de terem vivido juntos longo tempo, pedem a celebração do matrimónio na Igreja. É um facto que o Papa acentua e que a gente não pode esquecer. Cada vez há mais pessoas, daquelas que durante longos anos viveram não casadas catolicamente, a procurarem o casamento. Em alguns países nós sabemos ainda que as uniões de facto são muito numerosas, mas nem sempre isso quer dizer que foi uma opção pela rejeição dos valores da família e do matrimónio, mas sobretudo pelo facto de a cerimónia do casamento ser sentida como um luxo. Eu acho que há muita gente que hoje não tem capacidade de fazer casamentos de estadão com 300, 400 pessoas, como ainda hoje se continuam a fazer, e, portanto, essa gente acaba por ir para as uniões de facto, às vezes, não porque rejeite os valores da família e do matrimónio, mas porque não tem condições sociais para o poder suportar.
eu penso que esta lei da gradualidade, que já era salientada pelo Papa João Paulo II, como eu já referi, não se trata de uma gradualidade da lei. A lei prescreve aquilo que é uma realidade doutrinal ou sacramental, mas é uma gradualidade no exercício prudencial dos atos livres em sujeitos que não estão em condições de compreender, apreciar ou mesmo, por vezes, praticar plenamente as exigências objetivas da lei. E nós não temos que ser irredutíveis, pelo contrário, temos que ter a capacidade de fazer com as pessoas o discernimento daquilo a que hoje chamamos as realidades ou as situações irregulares. Vocês sabem que há muitas vezes duas lógicas que percorrem toda a história da Igreja. Uma é a de marginalizar e excluir, mas outra, e nunca deixou de o ser, é aquela de reintegrar. Nós sabemos que desde o Concílio de Jerusalém, e daí para a frente, o caminho da misericórdia e da integração é o caminho que herdamos de Jesus Cristo. Portanto, o caminho da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém. Derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero. Sim. Porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita. Temos de evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações. Não estou a ouvir, não estamos a ouvir. Agora já ouves, Carlos? Sim, agora já ouço. Ok. Já tinha perdido o som, desculpa. Ok, não faz diferença. Muito bem. E também se Sim, perdeu senhor. a imagem. Não, a imagem é porque tenho pouco sinal e estou sem imagem. Pois. Não, mas eu perdi a imagem e o som. Não, mas Obrigada. eu estou a ouvir-vos todos. Obrigada. Ok. Muito bem, então vou voltar a passar ao texto. Portanto, aquilo que o Papa quer salientar, e é isso que eu vou agora pôr em relevo, é que se trata de integrar a todos. Devemos ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita, mas que a tenha. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Obviamente, se alguém ostenta um pecado objetivo, como se fizesse parte do ideal cristão, ou quer impor algo diferente do que a Igreja ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar, e neste sentido há algo que o separa da comunidade. Mas desde que não haja estas atitudes, haja, pelo contrário, digamos assim, a concepção ou a sensação da fragilidade, aí a Igreja deve intervir acompanhando e ajudando. Portanto, na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimónio civil ou que são divorciadas, novamente casadas, ou que simplesmente convivem,
compete à Igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio de Deus que Deus tem para com elas. Eu fico muito satisfeito que a exortação diga isto e dê bastante relevo a isto, porque infelizmente ainda não é uma prática generalizada na vida das nossas comunidades. E por outro lado, apenas temos hoje aqui o Carlos em representação do grupo da obra, mas ele sabe muito bem como Chiara, muito cedo, pôs as famílias novas a cuidar desta fragilidade das multidões de matrimónios desfeitos, de pessoas divorciadas e que queriam manter uma ligação com a Igreja, mas que não encontravam muitas vezes o modo de o fazer. E penso que a obra, através das famílias novas, investiu muito neste cuidado a ter com as famílias fragilizadas. Portanto, os divorciados que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. E aqui eu direi que há, ou tem de haver, da parte da Igreja, uma grande sensibilidade para dar este passo, para, sem que de maneira absolutamente nenhuma se contrarie a doutrina ou os princípios e os valores da fé, mas que ao mesmo tempo as pessoas que podem estar nas assim chamadas situações irregulares sintam que têm modo de estar em comunhão com a Igreja. Por outro lado, há também o caso daqueles que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimónio e sofreram um abandono injusto, ou o caso daqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos e às vezes estão subjetivamente certos, em consciência, de que o precedente matrimónio, irremediavelmente destruído, nunca tinha sido válido. Eu, na minha experiência de avaliação dos matrimónios e da sua validade, tenho tantas ocasiões em que me deparei exatamente com este tipo de situações. E, em alguns casos, até de pessoas que nunca quiseram tratar da nulidade matrimonial para evitar com isso prejudicar a outra parte ou até mesmo os próprios filhos. E eu penso que há entre estas pessoas que vivem este tipo de situações difíceis, muitas vezes autênticas heroicidades. O Papa Francisco diz que acolhe as considerações de muitos padres sinodais que quiseram afirmar que os batizados que se divorciaram e voltaram a casar civilmente devem ser mais integrados na comunidade cristã sob diferentes formas possíveis, evitando toda a ocasião de escândalo. Ou seja, precisamente para não excluir e para integrar, evitando naturalmente o escândalo ou dando a entender que os valores de antes já não são valores. No entanto, isso não deve ser desculpa para darmos a mão e acompanharmos estas pessoas mais frágeis. Não só estas pessoas não devem sentir-se excomungadas, mas podem viver e amadurecer como membros vivos da Igreja, sentindo-a como uma mãe que sempre os acolhe, cuida afetuosamente deles e encoraja-os no caminho da vida e do Evangelho. Portanto, eu penso que este é um dever do qual nós não podemos nem devemos esquecer-nos. O Papa, que conhece naturalmente muitas coisas e tem acesso a muita informação, diz que se tivermos em conta a variedade inumerável
situações concretas como as que acabamos de mencionar, é compreensível que se não devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo canónico, aplicável a todos os casos. Ele próprio diz, não é possível, mas uma realidade é essa norma impossível, outra realidade é a gradualidade pastoral que nos permite acompanhar e integrar essas pessoas. E aqui faço uma recomendação aos sacerdotes neste sentido. Os sacerdotes têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho do discernimento segundo a doutrina da Igreja e as orientações do Bispo. Neste processo, será útil fazer um exame de consciência através de momentos de reflexão e de arrependimento. Isto quer dizer que muitas pessoas, se integrarem neste processo de gradualidade pastoral, são capazes de dar grandes passos e de se integrar progressivamente da maneira possível na vida da Igreja. Diz o Papa que se trata de um itinerário de acompanhamento e discernimento que orienta estes fiéis na tomada de consciência da sua situação diante de Deus. O diálogo com o sacerdote no foro interno concorre para a formação de um juízo correto sobre aquilo que dificulta a possibilidade de uma participação mais plena na vida da Igreja e sobre os passos que a podem favorecer e fazer crescer. Portanto, é ainda uma ulterior recomendação desta gradualidade pastoral. Portanto, estas atitudes por parte dos pastores e da Igreja em relação a estas pessoas são fundamentais para evitar o risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções ou de que há pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. E eu aqui devo dizer uma coisa que às vezes me choca um bocadinho. Às vezes, até para parecermos que somos boas pessoas, facilitamos de tal maneira que depois até as próprias pessoas se descomprometem, se desempenham, quando afinal o importante é que as pessoas permaneçam também naquela atitude de uma consciência responsável. Portanto, os limites que cada casal, que cada família tem, não dependem simplesmente de um eventual desconhecimento da norma. É que às vezes uma pessoa, mesmo conhecendo bem a norma, pode ter grande dificuldade em compreender os valores inerentes à norma. Ou pode encontrar-se em condições concretas que não lhe permitam agir de maneira diferente e tomar outras decisões sem uma nova culpa. É que, às vezes, regressar ao primeiro matrimónio nem sempre é fácil e nem sempre é possível. E por isso é preciso também ter consciência desta situação e da gravidade desta situação para que a pessoa não acumule culpa em cima de culpa e se considere como que desamparada. Pode haver fatores na experiência pessoal de cada uma das famílias que nos limitam na nossa capacidade de decisão e do caminho que somos chamados a percorrer. E o Papa, na sua bondade e no seu desejo de ajudar a compreender este caráter progressivo do caminho, cita o Catecismo da Igreja Católica e diz que a imputabilidade e a responsabilidade de um ato podem ser diminuídas ou até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas
e outros fatores psíquicos ou sociais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já no próprio Catecismo da Igreja Católica há uma grande capacidade de compreensão nesta linha da gradualidade pastoral para ajudar estas pessoas a fazerem um caminho que é o caminho possível dentro daquilo que é a vida e a espiritualidade da Igreja. Portanto, em determinadas circunstâncias, as pessoas encontram grandes dificuldades para agir de maneira diferente. O discernimento pastoral, embora tendo em conta a consciência retamente formada das pessoas, deve ocupar-se destas situações, ou seja, as próprias consequências dos atos praticados não são necessariamente as mesmas em todos os casos. Embora nós tenhamos a tentação de, quando estamos perante uma pessoa divorciada, de a rotular como se tratasse de uma situação absolutamente irregular. Às vezes há colegas meus que vão até ao ponto de pensar que uma pessoa divorciada, mas que não está em nenhuma outra nova união, não está impedida nem de se confessar, nem de comungar. A comunhão e a confissão só são, de alguma maneira, não recomendadas ou interditas, se quisermos, às pessoas divorciadas, desde que elas tenham passado a novas núpcias ou a uma verdadeira união de facto. Se a pessoa divorciada se mantiver fora de qualquer uma destas situações, não está, de modo algum, impedida de aceder aos sacramentos da confissão e da comunhão. É por isso que é importante perceber os condicionamentos concretos para termos consciência do que é que cada pessoa pode experimentar fazer na experiência de comunhão com a Igreja. Naturalmente, algumas situações podem ser objetivamente mais complicadas, mas há outras onde o caminho já percorrido e a não gravidade absoluta, digamos assim, da situação lhes pode favorecer a sua prática. Ainda há tempos, me recordo, e ainda ontem aqui num trabalho com pessoas que estavam a preparar-se para o batismo dos filhos, eu recordei uma situação que vivi recentemente de alguém que, por amor da família, dos filhos e até da outra parte, foi causadora do fracasso do matrimónio. A pessoa nunca pediu a nulidade matrimonial. E, todavia, a certa altura da sua vida, percebeu que devia, mesmo quando estava impedido de se confessar e de comungar, assumir e aceitar esse sacrifício. Mas quando chegou ao termo da sua vida e entrou numa fase em que já se sabia que não havia retrocesso, pediu efetivamente para ser acompanhado e voltou a celebrar os sacramentos e em condições absolutamente corretas do ponto de vista pastoral. Portanto, quer dizer, se nós não vamos a fundo, se não aprofundamos a situação de cada pessoa, se não conhecemos a história pessoal de cada uma das famílias, corremos o risco de ser muito injustos na maneira como as seguimos e acompanhamos. E agora o Papa entra aqui num outro subcapítulo que intitula As Normas e o Discernimento. Portanto, é preciso também, e isso é uma competência dos sacerdotes e dos responsáveis leigos que estão dentro destas questões, que conheçam a fundo e saibam fazer com as famílias o discernimento. O Papa usa esta expressão que tem alguma força, diz: é mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não
a uma lei ou uma norma geral, porque isto não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano. Ou seja, na verdade, as normas gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar nem transcurar, mas na sua formulação não podem abarcar absolutamente todas as situações particulares. E o papel pastoral da Igreja está exatamente em saber fazer a leitura das normas e em saber adaptar às situações concretas da vida das famílias aquilo que é o caminho possível, a integração possível e a prática possível dessas famílias. Por isso, um pastor, diz o Papa, não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àquelas pessoas que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. E nós sabemos quanto estas coisas são muito delicadas em termos, digamos assim, da experiência íntima, afetiva, espiritual das pessoas. Portanto, a lei natural não pode ser apresentada como um conjunto já constituído de regras que se impõem a priori ao sujeito moral, mas é uma fonte de inspiração objetiva para o seu processo, eminentemente pessoal e em vista de uma tomada de decisão. Até é preciso que percebamos, mais uma vez, o termo correto é este, a gradualidade com que devemos acompanhar as pessoas no seu caminho espiritual e de integração na vida da Igreja. Às vezes, por pensar que tudo seja branco ou preto, fechamos o caminho da graça e do crescimento das pessoas e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. E o Papa agora, quase como uma recomendação íntima e da consciência, diz: lembremo-nos de que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Ou seja, é o velho lema de Jesus: não vim por causa dos justos, mas dos pecadores. Não vim por causa dos que têm saúde, mas dos doentes. Portanto, em toda e qualquer circunstância, perante quem tenha dificuldade em viver plenamente a lei de Deus, deve ressoar o convite a percorrer a via da caridade. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. O amor, no dizer de São Pedro, cobre a multidão do pecado e redime o teu pecado pela justiça e as tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. É Daniel, portanto, ainda estamos a falar do Antigo Testamento. Não é preciso chegar ao Novo Testamento para termos consciência exatamente de que a caridade é o valor máximo. E aqui agora o Papa fala daquilo a que ele chama a misericórdia pastoral. Ou seja, vê-se que ele tem em vista inculcar no coração e na mente dos pastores que a nossa ação deve ser pautada fundamentalmente pela misericórdia. Para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que de modo algum deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimónio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. É preciso encorajar os jovens batizados para não hesitarem perante a riqueza que o sacramento do matrimónio oferece aos seus projetos de amor, com a força do apoio que recebem
da graça de Cristo e da possibilidade de participar plenamente da vida da Igreja. Portanto, o Papa diz que não está de maneira absolutamente nenhuma posto de lado isto, que é o primeiro ideal e a primeira meta a alcançar. Mas a compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos de quanto Jesus oferece ao ser humano. Portanto, não é anacoar a fé ou a graça, trata-se de, com aqueles com quem é possível chegar a viver desde o início, como podem ser os jovens batizados que se preparam para o matrimónio, a plenitude desta vocação matrimonial, mas ao mesmo tempo isso não nos deve impedir de fazer com que sejamos compreensivos para com as situações excepcionais. Não devemos diminuir o valor do ideal evangélico, mas é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Portanto, isto quer dizer que nunca o ideal deve ser diminuído na sua força, mas ao mesmo tempo também nunca a gradualidade pastoral e a misericórdia devem desaparecer da nossa atitude pastoral. Creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. O Papa fala muitas vezes de que a Igreja é um hospital de campanha, e aqui também o diz a certa altura, precisamente para recordar que num hospital de campanha muitas vezes também temos que sujar as mãos no sangue das feridas. Jesus espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitam manter-nos à distância do nó do drama humano, ou seja, nós somos ascéticos, não nos infectamos, não nos contaminamos, mas a certa altura, se calhar, precisamos de nos deixar contaminar, não pelo pecado, mas pela misericórdia de Deus, para aceitarmos verdadeiramente entrar em contacto com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura com que os devemos incluir, integrar e aceitar. Quando fazemos isto, a vida adquire um outro sentido. Portanto, a concluir, o Papa diz que a Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, que é o coração pulsante do Evangelho, e por meio dela, da misericórdia, deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém. Por isso, também nós não podemos esquecer que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Portanto, verdadeiros filhos são aqueles que vivem a misericórdia porque experimentaram eles mesmos que a misericórdia foi exercida para com eles. É verdade que às vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. O Papa diz que a Igreja é muitas vezes uma alfândega. Em vez de ser a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fatigante.
Portanto, temos que reconhecer que o ensino da teologia moral não deveria deixar de assumir estas considerações, porque, embora seja verdade que é preciso ter cuidado com a integralidade da doutrina moral da Igreja, todavia, sempre se deve pôr um cuidado especial em evidenciar e encorajar os valores mais altos e centrais do Evangelho, e entre eles está o primado da caridade como resposta à iniciativa gratuita de Deus que se exprime ainda de forma excepcional na sua misericórdia. Às vezes pomos tantas condições à misericórdia de Deus que esvaziamos a mesma de sentido concreto e real. E esta é a pior maneira de tornar aguado o Evangelho. Por isso convém sempre considerar inadequada qualquer concepção teológica que, em última instância, ponha em dúvida a própria omnipotência de Deus e, especialmente, a sua misericórdia. Creio que este é um grande sinal que Deus nos dá, porque nem sempre temos esta capacidade arrojada de ir ao encontro daquilo que é o sentir de Deus e não o nosso mero sentir humano. Isto favorece um quadro e um clima que nos impedem de desenvolver uma moral fria, de escritório, quando nos ocupamos dos temas mais delicados, situando-nos, pelo contrário, no contexto de um discernimento pastoral cheio de amor misericordioso, que sempre se inclina para compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar. Esta é a grande palavra de ordem. Portanto, é necessário falar com os pastores e com os leigos que vivem entregues ao Senhor sobre estes temas e estimulá-los a esta capacidade de se abrirem à misericórdia de Deus. E agora, terminado, eu acho que é extraordinariamente exemplar esta atitude do Papa, que coloca sempre diante de si a ortodoxia da doutrina, o ideal e os valores cristãos, sem excluir de modo algum destes grandes valores aqueles que, para lá chegarem, precisam de fazer um caminho e de ser acompanhados na gradualidade desse caminho. E agora, o último capítulo, a conclusão, chamemos-lhe assim, dedica-se à espiritualidade conjugal e familiar. Diz o Papa que o amor assume matizes diferentes, segundo o estado de vida a que cada um foi chamado. Várias décadas atrás, o Concílio Vaticano II, a propósito do apostolado dos leigos, punha em realce a espiritualidade que brota da vida familiar e dizia que era uma espiritualidade dos leigos que deverá assumir características especiais próprias, nomeadamente, do estado matrimonial e da família. Por isso, o Papa começa por falar daquilo que ele chama a espiritualidade da comunhão sobrenatural. Ora bem, diz o Papa que sempre falamos da inabitação de Deus no coração das pessoas. Nós dizemos que somos templos do Espírito Santo, que a nós vive o Espírito através da sua graça. Pois bem, hoje podemos dizer também que a Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial. Ou seja, também no meio do povo de Deus e das famílias vive a Santíssima Trindade.
Aliás, é ela que alimenta, no caso das famílias, o amor conjugal, que por sua vez dá glória a Deus. A presença do Senhor que habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários. Ou seja, a espiritualidade do amor familiar é feita de milhares de gestos reais e concretos. Deus tem a sua própria habitação nesta variedade de dons e encontros que fazem amadurecer a comunhão. Em suma, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino. Por isso, a comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento místico, um meio para a união íntima com Deus. As exigências fraternas e comunitárias da vida em família são uma ocasião para abrir cada vez mais o coração, e isto torna possível um encontro sempre mais pleno com o Senhor. Portanto, isto para dizer o quê? Que quando os esposos estão diante um do outro, o amor é a única luz que ilumina incessantemente o mundo às escuras. E se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega à perfeição em nós. Portanto, isto para dizer que, de facto, a primeira e originária expressão da dimensão social da pessoa é o casal, é a família. E por isso a espiritualidade encarna-se na comunhão familiar. Trata-se de um percurso de que o Senhor se serve para levar o casal às alturas da união mística. Eu acho que até aqui não se falava muito de mística na vida familiar, mas o Papa tem a coragem de falar da mística da família, porque ela é tão possível, a união mística, ao nível de uma família, como de uma vocação consagrada. E agora, sempre na perspectiva de aprofundar a espiritualidade familiar, o Papa fala da união em oração à luz da Páscoa. Se a família consegue concentrar-se em Cristo, o Senhor unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e, abraçados a Ele, pode suportar os piores momentos. Nos dias amargos da família, e todas as famílias os têm, há uma união com Jesus abandonado que pode evitar qualquer ruptura. Por sua vez, os momentos de alegria, o descanso ou a festa, e mesmo até a sexualidade e a afetividade, são sentidos como uma participação na vida plena da sua ressurreição. Não é muitas vezes que vemos o magistério da Igreja associar a vida afetiva e sexual à participação na vida plena da ressurreição de Cristo. As várias expressões da piedade popular são um tesouro de espiritualidade para muitas famílias. O terço que durante séculos uniu as famílias na sua globalidade à volta dessa oração fez de muitas famílias verdadeiros, das pessoas que fazem parte da família, muitos santos. O caminho comunitário de oração atinge o seu ponto culminante ao participarem juntos na Eucaristia, sobretudo no contexto do descanso dominical. Jesus bate à porta da família para partilhar com ela a ceia eucarística.
A Eucaristia, como sacramento da nova aliança, atualiza a ação redentora de Cristo. E nós constatamos assim que os laços mais íntimos que existem na vida conjugal são também transformados e, em certo sentido, podemos dizer, fortalecidos e alimentados pela Eucaristia. E agora, quase a terminar, o Papa fala de uma espiritualidade do amor exclusivo e libertador, porque não quer dizer que o amor não seja na família um amor exclusivo, mas ao mesmo tempo não é um amor que fecha, é um amor que abre, é um amor que liberta. No matrimónio vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma família, a uma única pessoa. Os esposos assumem o desafio e o anseio de envelhecer e gastar-se juntos, e assim refletem a fidelidade de Deus. Esta é uma exigência interior do pacto que liga os esposos no amor conjugal. E diz o Papa agora uma frase muito sábia: quem não se decida a amar para sempre, é difícil que possa amar de veras um só dia. Ou temos esta dimensão do amor para sempre, ou nunca chegamos a saber e a saborear o que é verdadeiramente o amor. Cada manhã, quando cada membro da família se levanta, renova diante de Deus esta decisão de fidelidade, suceda o que suceder ao longo do dia. E cada um, quando vai dormir, espera levantar-se para continuar esta aventura, confiando sempre na ajuda do Senhor. Portanto, há um ponto em que o amor do casal alcança a máxima libertação e se torna um espaço de sã autonomia. Quando cada um descobre que o outro não é seu, mas tem um Senhor muito mais importante que é o Senhor nosso Deus, então chega-se a descobrir que o outro acaba por ser o caminho que verdadeiramente nos conduz a Deus. Ninguém pode pretender possuir a intimidade mais pessoal e secreta da pessoa amada, pois só Ele, Deus, pode ocupar o centro da sua vida. Mas quando nós somos capazes de fazer esta descoberta e de esperar que cada pessoa nos ame exatamente a partir do amor de Deus, isso ajuda a perceber como somos capazes de nos despojar de nós mesmos e até do outro para deixar a Deus o primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes, na minha vida na obra, ouvi colocar algum obstáculo ao facto de se cultivar a escolha pessoal de cada cônjuge relativamente a Deus. Como se o cônjuge aprisionasse num amor exclusivo o outro cônjuge. De maneira nenhuma. Deus, que está acima de cada um dos cônjuges e que é o amor e o ideal de cada um dos cônjuges, deve fazer com que o amor que cada um experimenta pelo outro seja e obtenha a medida máxima do amor. Portanto, Deus não é obstáculo a que se atinja essa medida máxima, mas pelo contrário, é a condição para que os esposos sejam capazes de se amar entre si com esta medida máxima. Temos, pois, necessidade de invocar cada dia a ação do Espírito para que esta liberdade interior, até dos esposos, um perante o outro, seja verdadeiramente possível. Ora bem, o último subcapítulo que o Papa nos apresenta é o da espiritualidade da solicitude,
da consolação e do estímulo. O que é que o Papa quer dizer com isto? Diz que os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé um para com o outro, para com os filhos e demais familiares. Ou seja, Deus convida-nos a gerar e a cuidar uns dos outros. Por isso mesmo, a família foi desde sempre o hospital mais próximo, onde nos apoiamos e estimulamos mutuamente e onde vivemos esta espiritualidade familiar. Ou seja, o amor de Deus exprime-se através das palavras vivas e concretas com que o homem e a mulher se declaram o seu amor conjugal. Os dois são entre si reflexos do amor divino, que conforta com a palavra, o olhar, a ajuda, a carícia e o abraço. Toda a vida da família é um pastoreio misericordioso. Ou seja, se alguém conhece de facto a misericórdia e a pratica, às vezes mais até do que os pastores, e portanto realiza este pastoreio misericordioso, é a própria família. A fecundidade matrimonial implica promover, porque amar uma pessoa é esperar dela algo indefinível e imprevisível. E é, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe de alguma forma os meios para satisfazer as suas expectativas. Isto, afinal, é um culto a Deus, pois foi Ele que semeou muitas coisas boas nos outros que estão à nossa volta, e é por isso que nós as experimentamos e as devemos fazer crescer uns nos outros. Trata-se, diz o Papa, de uma experiência espiritual profunda, ou seja, contemplar cada ente querido com os olhos de Deus e reconhecer Cristo nele. Isto exige uma disponibilidade gratuita para podermos apreciar a dignidade dos outros. É possível estar plenamente presente diante do outro se uma pessoa se entrega gratuitamente, esquecendo tudo o que existe em redor. Vive-se isto na vida cotidiana da família. Nela recordamos que a pessoa que vive connosco merece tudo, pois tem uma dignidade infinita por ser objeto do amor infinito e imenso do Pai. Estamos a chegar ao fim da nossa exortação apostólica e o Papa faz agora as suas últimas recomendações. E diz: sob o impulso do Espírito, o núcleo familiar não só acolhe a vida, gerando-a no próprio seio, mas abre-se também, sai de si mesma para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles, para procurar a sua felicidade. É neste sentido mais genuíno e autêntico que nós podemos dizer que a família é verdadeiramente uma igreja, não só no sentido de igreja doméstica, mas de uma igreja de proximidade junto da humanidade. Esta abertura exprime-se particularmente na hospitalidade que a palavra de Deus continuamente encoraja. Quando uma família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é símbolo, testemunho, participação da maternidade da Igreja. O amor social, reflexo da Trindade, é o que unifica o sentido espiritual da família e a sua missão fora de si mesma, porque a torna presente e ao querigma com todas as suas exigências comunitárias. Estou-me a recordar que nós estamos às portas
a um ano da Jornada Mundial da Juventude e por esse país muitos de nós vamos ser convidados a acolher jovens dessa grande peregrinação. Portanto, é este papel amoroso das famílias que é símbolo, testemunho, participação da maternidade da Igreja. São estas as últimas palavras da exortação propriamente. Agora, já propriamente naquilo que é a conclusão, se assim podemos chamar, os esposos, diz o Papa, poderão reconhecer o sentido do caminho que estão a percorrer. Com efeito, como recordámos várias vezes ao longo da exortação, nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Há um apelo constante que provém da comunhão plena da Trindade que vive na família, da união estupenda entre Cristo e a sua Igreja, daquela comunidade tão bela que é a família de Nazaré e da fraternidade sem mácula que existe entre os santos do céu. Além disso, esta espiritualidade impede-nos de julgar com dureza aqueles que vivem em condições de grande fragilidade. Todos somos chamados a manter viva a tensão para algo mais e para além de nós mesmos, dos nossos limites, de cada família, vivendo neste estímulo constante de amar os outros. As últimas palavras do Papa são: não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e de comunhão que nos foi prometida. Portanto, por um lado, a esperança de que podemos superar os nossos limites, mas, por outro lado, a ânsia e a procura da plenitude do amor e da comunhão que nos foi prometida e que, ao fim e ao cabo, é possível. E a exortação termina com uma oração do Papa à Sagrada Família. Que diz o seguinte: Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo, de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Meus queridos amigos, esta é a grande mensagem que o Papa nos deixa a terminar esta extraordinária exortação apostólica. Eu acho que este último passo que demos nos mostra duas coisas. Por um lado, a tendência e o caminhar em direção ao mais alto ideal do que é ou deve ser a vida familiar.
E felizmente muitos de nós têm essa experiência. Mas por outro lado, isso não nos deve fechar nem impedir de cuidar da fragilidade e de nos abrir exatamente como uma mãe, portanto, como igreja materna que somos, a essas pessoas que estão, como nós dizemos, em situações irregulares. Se pensássemos bem, nenhum de nós sabe o que é uma situação irregular. Penso que a única situação regular é aquela que é preenchida pela misericórdia divina. Tudo o resto é pobreza e limitação humana. Mas quando Deus, Trindade Santíssima, habita as nossas famílias, eu acho que, independentemente dos nossos limites, essa é uma imagem perfeita de Deus e também da sua Igreja, que deve ser mãe amorosa, sobretudo para com a fragilidade.